Olá, queridos alunos do terceiro ano do ensino médio. Novamente é um prazer imenso estar aqui com vocês. Quem vos fala é o professor André, de Filosofia, e é com carinho imenso que eu preparei essa aula para que nós pudéssemos hoje ter uma dimensão ainda mais fina sobre a filosofia de Aristóteles e também da filosofia dos helenistas. Porque essa atenção redobrada, meninos, nós sabemos que Aristóteles é convidado sequencialmente a estar presente no Enem. Não só no Enem, mas na UFT, como também na UEMA e assim sucessivamente. Não só Aristóteles, também como Platão. Talvez nós façamos uma outra aula de Platão, onde nós possamos corrigir e ver em detalhes algumas das suas principais ideias. Voltando aqui, hoje eu gostaria que vocês tivessem em mãos a sua apostila, para que vocês pudessem seguir a correção dos exercícios que nós faremos. Estamos desde a página 39 até a página 43. Eu vou abrir aqui a aulinha para nós e nós vamos seguir com bastante calma para que nós possamos chegar a um bom contento sobre essa correção. Então vamos lá, meus queridos. Lembrando o que nós estamos fazendo, estamos na página 39 a 43, e eu vou usar uma metodologia diferente de correção. Segundo estudiosos em filosofia, é muito mais fácil você dividir os temas que são apresentados em filosofia do que você ir abruptamente, através dos exercícios, respondendo isso, aquilo, aquilo outro, sem formar um mosaico de ideias. A partir dessa correção, você pode retirar os principais dados da lógica aristotélica, os principais dados da metafísica aristotélica, e assim sucessivamente, de acordo com os comentários do professor, e construir uma espécie de mosaico ou uma relação de dados sobre o conhecimento de cada um dos filósofos que estão sendo aferidos aqui. Tudo bem? Então, nós vamos começar, meus anjos, a tratar da lógica aristotélica. Nós veremos que os exercícios que estão ligados à lógica aristotélica são o 1 do praticando, o 2 do complementares e o 8 do complementares. Veja, começaremos com o exercício 1 do praticando. Muito bem. Aqui é uma apresentação no exercício 1 da ideia de Aristóteles em relação à sua lógica. Quando ela surgiu, alguns dados são referenciados aqui no nosso enunciado, e em seguida pede-se o seguinte: sobre a lógica aristotélica é incorreto afirmar. Qual letra está incorreta? É a letra C. Vamos ler. A lógica aristotélica é um instrumento para trabalhar os contrários e as contradições, para superá-los e chegar ao conhecimento da essência das coisas e da realidade. Não. Isso, obviamente, quem estava dizendo era Heráclito. Não estamos nos baseando em Heráclito quando nós afirmamos a lógica aristotélica, e sim em Parmênides. Tudo bem? Fiz um comentário e ele diz o seguinte: a lógica aristotélica tem como função ser um instrumento na elaboração do raciocínio correto, estabelecido a partir de silogismos. Ou seja, a lógica em Aristóteles ela serve como uma espécie de instrumento, assim como nós temos um enredo ou uma metodologia para produzir conhecimento a partir das dissertações, por exemplo. A dissertação, você tem toda uma sistemática de como construí-la. Evidentemente que a lógica aristotélica ela serve como um mesmo parâmetro. Ela serve para que você estruture a sua ideia adequadamente, e isso, a partir dessa estruturação, ela se torna uma ciência. E é evidente que a lógica é um instrumento dessa ciência. Ok? No exercício 2 dos complementares, vamos até ele, esse exercício 2 nos traz a ideia do que é o silogismo. Então, o que nós temos aqui? Estabeleça aqui a respeito da lógica de Aristóteles. A forma imediata do pensamento e do raciocínio é chamada de silogismo. Em grego, silogismo chama-se silógiso, que significa juntar o pensamento. E, por fim, nós temos apenas a alternativa 3 como falsa. Fiz um comentário nesse exercício que diz o seguinte: todo exercício
que se propõe a ser explicativo ou demonstrativo, é um exercício didático. Esse é um chamado exercício didático, ou seja, para aqueles que estão estudando com afinco e querem organizar os seus estudos a partir de dados coletados sobre as ideias do filósofo, esse exercício 2 é um referencial. Muito bem, agora vamos ao exercício 8 da página 43. Aqui diz o seguinte, meninos. Vou ler o silogismo aqui. Nenhuma abelha é formiga. Algumas criaturas gregárias são abelhas. Logo, algumas criaturas gregárias não são formigas. Isso se trata de um silogismo. E eu, obviamente, justifiquei. Por quê? O silogismo a seguir segue as regras dos princípios propostos por Aristóteles. De uma premissa negativa, ou seja, de uma premissa maior negativa, a premissa principal, carrega consigo a universalidade, obviamente que eu tenho uma conclusão que deve também ser negativa. O que trata da negação aqui? Na premissa maior, o nenhum, e na conclusão, a palavra não. Se fosse afirmativa, nós teríamos a palavra todos. E, obviamente, na conclusão não teríamos uma negação. Eu coloquei mais duas regras para que nós pudéssemos entender com detalhes essa ideia. Caso usássemos uma premissa maior afirmativa, teríamos uma conclusão afirmativa. Porém, se usássemos duas premissas negativas, a premissa maior e a premissa menor, nada se seguiria, ou seja, não se trata de um silogismo. Certo, meninos? Seguimos adiante, nós vamos falar agora da metafísica de Aristóteles. A metafísica de Aristóteles, ela aparece no exercício 10. O exercício 10, aqui dos complementares, diz o seguinte, meninos. De acordo com o pensamento de Aristóteles, marca a alternativa incorreta sobre a sua metafísica. Então, a incorreta aqui é a letra D, e diz assim. Segundo a metafísica aristotélica, a definição de cada ser é apreendida pela ordenação e classificação de suas características acidentais. Não. Para que nós possamos alcançar a verdade última dos fatos, a essência ou a substância das coisas, nós temos que investigar o chamado ser primeiro das coisas. Obviamente que isso será feito através do raciocínio puro, isso será feito através de um instrumento que se dá a partir da lógica, e nós não podemos corroborar aos acidentes ou às particularidades desse ser a verdade última dos fatos. Vamos dar como exemplo o estudo sobre o ser humano. Para que eu entenda o que é o ser humano, qual é a essência, a substância ou o ser primeiro do ser humano, eu vou ter que admitir uma reflexão dada a partir da teoria das quatro causas. Lá estaremos justificando qual é a essência ou o ser primeiro das coisas desse sujeito, ou a sua própria substância. Nós sabemos que os seres humanos, eles são diferentes em si. Um é loiro, outro é moreno, outro é gordo, outro é magro, outro é baixo, outro é vesgo, outro é o haroldinho e assim por diante. O fato é, meninos, que nesses acidentes ou nessas particularidades, nós não encontraremos a universalidade das coisas. Ou seja, nós temos que buscar na essência ou no ser primeiro das coisas a verdade última estabelecida no ser. Tudo bem? Seguimos adiante. Nós vamos falar agora sobre a ética em Aristóteles. A ética em Aristóteles, nós temos dois exercícios. É muito bom nós salientarmos as obras principais de cada um dos temas ou problemáticas levantados por Aristóteles nos Anjos. Tivemos na lógica o Organon, na ética, o livro Ética a Nicômaco, a principal obra sobre ética e moral da grandiosa obra de Aristóteles. E eu gostaria de tratar excepcionalmente do exercício 1 dos complementares. Vejam, perdão, meninos, deixa eu ver aqui, praticando. Tá. Exercício 1 dos complementares. Vejam que interessante essa ideia de Aristóteles.
Leia atentamente o trecho em Aristóteles, citado abaixo, e assinale a alternativa que interpreta corretamente. Como já vimos, há duas espécies de excelência, a intelectual e a moral. Em grande parte, a excelência intelectual deve tanto ao seu nascimento quanto ao seu crescimento, à instrução. Por isso, ela requer experiência e tempo. Quanto à excelência moral, ela é produto do hábito. Muito bem. Aqui diz o seguinte, meninos. Ao assinar a alternativa correta, portanto, as excelências moral e intelectual possuem, respectivamente, origem no hábito e na instrução. Beleza. O que nós temos aqui de evidência sobre a ética de Aristóteles, galera? A ética aristotélica está completamente baseada nas virtudes. Ser um ser virtuoso, para Aristóteles, exige que você use constantemente a sua racionalidade, que use constantemente a justa medida ou o justo meio na hora de tomar decisões. É evidente que a finalidade disso tudo é alcançar a felicidade e é alcançar o bem comum. Para isso, meus anjos, nós temos que ser sujeitos que admite a racionalidade e o conhecimento como fonte de instrumento para que nós possamos chegar a um entendimento do que são essas virtudes. A educação vem a complementar esses dados e o que faz a síntese disso tudo me torna um ser virtuoso no meio em que eu vivo. Eu relacionei 3 aspectos que são fundamentais na ética aristotélica, que envolvem não só as virtudes, mas que envolve a justiça, que envolve a excelência moral dos indivíduos. E eu retirei aqui da obra de Marilena Chaui, Filosofando, uma obra muito usual, para que nós possamos chegar a uma conclusão do que é a ética e como que ela se pressupõe na ideia de Aristóteles. Primeiro, os grandes princípios que fazem parte da ética e da moral aristotélica são o seguinte: por natureza, os seres humanos aspiram ao bem e à felicidade. Essas são suas finalidades, que só podem ser alcançadas pela conduta virtuosa. Imaginem, meninos, nós em uma sociedade onde prevaleceria o bom senso entre as pessoas, onde prevaleceria a prudência entre as pessoas na hora de tomar uma atitude, onde prevaleceria estar envolvido com os interesses coletivos na hora de determinar a sua posição política, estaria envolvido diretamente na aceitação das leis que envolvem um processo de identificação de garantias e direitos e deveres dos indivíduos em uma sociedade. Esse é um homem virtuoso, segundo Aristóteles. Segundo, a virtude é uma força interior de caráter, que consiste na consciência do bem e na conduta definida pela vontade guiada pela razão, pois cabe a esta última o controle sobre os instintos e impulsos irracionais descontrolados que existem na natureza de todo ser humano. Ou seja, para que eu atinja esse virtuosismo, é evidente que a racionalidade é um princípio fundamental. Vejam, galera, em determinados momentos nós temos reações intempestuosas, nós temos reações descalibradas, nós temos a vontade de matar, nós somos intransigentes, às vezes até preconceituosos e intolerantes. E é necessário que a sua racionalidade preserve o bem-estar do excesso e da apatia, e crie uma justa medida para que as virtudes elas se desenlacem, elas se estabeleçam dentro das suas relações sociais. Ok, meus anjos? E o terceiro e último ponto aqui em Aristóteles é o seguinte: a conduta ética é aquela na qual o agente sabe o que está e o que não está em seu poder realizar, referindo-se, portanto, ao que é possível e desejável para o ser humano. Saber o que está em nosso poder significa, principalmente, não se deixar arrastar pelas circunstâncias, nem pelos instintos, nem por uma vontade alheia, nem pelas falsas opiniões, mas afirmar nossa independência e nossa capacidade de autodeterminação através das virtudes.
ou seja, nós temos que ter um controle satisfatório da minha posição como um agente social, como um agente político. Eu tenho que exercitar as virtudes, acreditar que o conhecimento ele nos eleva a um potencial de proximidade da felicidade. O conhecimento ele é substancialmente fundamental nas relações sociais. Uma sociedade bem educada é uma sociedade virtuosa, segundo Aristóteles. Não é muito difícil relacionarmos isso. Não gosto de falar muito do Brasil, viu, meninos? Mas, infelizmente, somos uma sociedade de ignorantes, não no sentido de burros, mas no sentido de falta de interesse sobre as boas relações que se devem entre os indivíduos de uma sociedade. E a ausência dessa inteligência, dessa capacidade de abstração, faz com que o nosso país, obviamente, não seja um país ético e seja um país voltado a tribulações, sobretudo políticas, sobretudo moral e, substancialmente, sobretudo, ética. Tá? Muito bem. Seguimos adiante, meninos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a política de Aristóteles. Questões sensacionais sobre política. Eu vou ler aqui a 1 do DH. Vejam que interessante. De acordo com essa caracterização, é correto dizer que a função própria e universal atribuída à justiça no Estado de Direito é o quê, meninos? Segundo Aristóteles, meninos, é estabelecer a regência da relação mútua entre os homens na medida em que seja possível por meio de leis. Vejam. Segundo Aristóteles, por força da racionalidade, obviamente, o homem tende a produzir virtudes. Essas virtudes elas vão se tornando um hábito. E no momento que eu vou estabelecer leis, de um modo geral, para aquele estado, para aquele ambiente, é necessário que eu pratique ou estabeleça essas leis a partir da justiça. Essa justiça ela deve ser viável ao bem comum. Ela deve guiar o homem ao bem comum e deve guiar o homem à felicidade. Eu devo acreditar no bom senso dos homens que produziram essas leis, para que, obviamente, eu as receba e as coloque em prática, e, obviamente, isso tornará não só a mim, mas toda uma sociedade mais justa, mais equilibrada e muito menos propensa aos equívocos. Okay? O exercício 2 do DH também é muito interessante. Aristóteles nos convoca a ideia de que nós somos seres sociais e somos animais políticos nesse sentido, ou seja, usamos a política como um fundamento para que as nossas relações elas sejam adequadas e, obviamente, nos encarregue da nossa finalidade, que é alcançar a felicidade. Então, a política, segundo Aristóteles aqui, ela é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade, ou seja, a ciência política, as relações sociais, as relações de diálogo, de entendimento e de bom senso, que visam um bem comum, isso é a política, evidentemente, elas norteiam os princípios que são adotados dentro de uma sociedade para que ela viva organizada e fuja de aspectos caóticos. Muito bem. O exercício 3 do DH, que diz o seguinte: o trecho retirado da obra Política de Aristóteles permite compreender que a cidadania, quem que deve participar das ações políticas, segundo Aristóteles? Somente aqueles que têm uma certa qualificação moral e intelectual. Isso, obviamente, Aristóteles identifica que o cidadão ele tem que ser um sujeito educado, ele tem que ser um sujeito potencialmente ético, ele tem que ser um sujeito que pratica as virtudes de forma corriqueira, de forma habitual, e que se aprimore através do conhecimento e das transformações que permitem a sociedade ser uma sociedade justa e uma sociedade que sirva para que todos alcancem o bem-estar. É evidente que alguns grupos sociais no período de Aristóteles, entre eles os escravos, não possuíam essas qualidades. Então, eles não deveriam participar ativamente das decisões de um Estado. Assim também se fazia em relação aos estrangeiros,
que não tinham uma relação de empatia com os habitantes daquele ambiente, então eles também não poderiam exercer relações políticas. As relações políticas só deveriam ser dadas àqueles que se aprimorassem enquanto seres humanos. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre o helenismo, meninos. O helenismo, nós vamos começar com o exercício 3 do Praticando. Vejam, aqui está a narrativa histórica no enunciado do que ocorreu com os gregos após a tomada de poder pelos macedônicos. Isso coube a Filipe II, a liderança dos macedônicos, e aqui nós temos uma determinação que trata justamente disso. Enfim, após a morte de Filipe II, assume o seu filho Alexandre, que fica conhecido como Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. E a pergunta que se faz é assim: quais são os efeitos imediatos do poder de Alexandre Magno sobre a cultura e sobre as relações culturais entre os povos? Dominador e dominado, ou conquistador e conquistado. Vamos lá. Então, essa relação de domínio de Alexandre sobre as áreas adjacentes possibilitou o intercâmbio de culturas difundindo as tradições gregas nas terras do Oriente, enquanto as mesopotâmicas, egípcias, hebraicas e persas expandiram-se para o Ocidente. Na verdade, a fusão das culturas grega e oriental deu origem ao chamado helenismo. E dessa fusão, evidentemente, nós vamos extrair aspectos filosóficos muito interessantes. Nós vamos estudar isso daqui um pouquinho mais para frente, ok? Muito bem, vamos ao exercício 4 do Praticando. As consequências das conquistas de Alexandre o Grande, entre outras, foram, todas estão corretas, nesse caso, a letra D. Né? Então, veja que interessante, meninos. Cada um dos aspectos que estão sendo citados aqui, o 1, 2 e 3, tratam dos detalhes que envolvem essa fusão entre culturas, entre o que nós chamamos da cultura ocidental grega e a cultura oriental, já estabelecida aqui pela Porcila, né? Grego, persas, egípcios, mesopotâmicos e assim por diante. Até mesmo uma parte ali dos chineses, e nós podemos considerar alguma coisa do chinês nas filosofias que estão presentes aqui no helenismo. Mas são detalhes que estão contidos no 4 do Praticando que nós não precisamos saber esmiuçadamente. Eu peguei uma delas só para que a gente tenha uma noção bastante clara do que ocorreu após essa fusão, essa interação de culturas, é que Alexandre Magno, ou Alexandre Grande, ele convencia os povos conquistados a casar as suas herdeiras ou seus herdeiros com pessoas ligadas ao Império Macedônico. O próprio Alexandre Magno teve uma série de esposas e uma série de esposos também, mas isso não vem ao caso. O fato é que isso permitiria boas relações ou relações diplomáticas com os povos conquistados e intensificaria essa troca cultural entre eles. Ok? Muito bem. Nós vamos agora seguir para o 4 do DH. O 4 do DH, ele trata exatamente de um filme que trata da vida de Alexandre e, obviamente, das consequências do avanço e das conquistas de Alexandre. Novamente, segue-se a ideia, ou seja, houve uma fusão entre os povos do Ocidente e do Oriente, e dessa fusão constituiu-se uma série de valores que ficou conhecido como período helenístico. Okay? O exercício 4 dos complementares, nós temos aqui a letra C. Vamos lá, no exercício 4. O que ocasionou a fragilização da Grécia para que os povos macedônicos pudessem dominá-los? Isso se deu excepcionalmente com a Guerra do Peloponeso, né, meninos? O conflito entre Esparta e Atenas fragilizou o mundo grego, não só as duas cidades-estado, mas fragilizou todo o mundo grego, porque as outras cidades elas pertenciam à chamada Liga de Delos, dominada por Atenas, ou à Liga do Peloponeso, dominada por Espartas. E dessa fragilização surgiu a oportunidade dos macedônicos dominarem áreas que anteriormente pertenciam aos gregos. Tudo bem?
Muito bem, meus anjos. Seguimos em frente. Vamos falar agora um pouquinho das características filosóficas do período helenístico. Eu vou tratar excepcionalmente apenas da quinta questão do DH. Por que eu vou fazer só isso? Porque nós não vamos nos estender muito, senão vai ficar muito enfadonho também. Mas o fato, galera, é que quando vocês forem estudar ceticistas, estoicos e os epicuristas, vocês têm que, de alguma maneira, estabelecer um critério de estudo. Esse critério de estudo permite que você identifique as principais características na hora de caracterizar cada uma dessas escolas filosóficas. Grosso modo, aqui, meninos, na quinta questão, cada uma delas trata de uma qualidade específica, de uma característica específica dessas escolas. Vamos a ela, meninos. O epicurismo. O epicurismo, meninos, ele tem uma vertente muito interessante. Ele visa o prazer, mas não é qualquer prazer. É uma escola hedonista, nós chamamos isso de hedonismo, né? A busca da felicidade pelo prazer. Essa busca pela felicidade, da felicidade pelo prazer, ela deve ser de uma forma moderada, ou seja, ela se dá em pequenas coisas, na amizade, num copo de café, num abraço amigo e assim sucessivamente. Nós devemos também praticar a imperturbabilidade, nós temos que ter uma certa paz de espírito e entender que nós não podemos ter tudo nessa vida. É óbvio que isso é um preceito e um pretexto epicurista. Um exemplo disso é a morte. Vejam que interessante, meninos. Na morte, nós não temos que nos preocupar com a morte, por exemplo, segundo os epicuristas. Na morte, no instante da morte, haverá ausência de dor, ausência de qualquer tipo de sentimento. Então, eu que estarei lá no caixão, obviamente que acabou. Não há mais o que sentir. Foi um fim. E desse fim nós não temos que temer, pois nada sentiremos sobre ele. Muito bem. Falaremos um pouquinho sobre os estoicos, que é uma escola muito interessante, viu, meninos, que visa esse preenchimento, essa ausência que nós sentimos, essa asfixia do mundo exterior sobre nós. Nós devemos nos afastar completamente do mundo exterior, dos bens, dos efeitos dados no mundo exterior, sobretudo voltar-se para uma interioridade, já que nós somos afetados por um cosmo, por uma espécie de intensidade exterior que recai sobre nós, e nós não temos controle sobre ela, nós não podemos mudar os aspectos que estão dados na natureza. Eles são o que são, e evidentemente que eu só posso recorrer a mim mesmo, a minha interioridade em busca dessa felicidade. Então, algumas dessas características, como por exemplo a serenidade, a paz do espírito, o não se aborrecer, o não deixar-se levar pelas excitações, pelas paixões, voltar-se a uma meditação e um entendimento próprio de si mesmo, e deixar de lado todos os aspectos que estão ligados aos prazeres, como, por exemplo, ao sexo, como, por exemplo, a riqueza, como, por exemplo, relações intensas de afetividade e assim por diante. Então, você percebe que a serenidade, como está dito aqui na questão 5, os estoicos visa sempre o fim último, em qualquer metafísica negativa. A paixão ela é sempre substancialmente má, ou seja, afastar-se das paixões é um recurso dos estoicos. Mas a escola que mais me agrada são os céticos, meninos. Eu amo os céticos. Por que eu amo os céticos, galera? Os céticos, eles pregam uma indiferença sobre o conhecimento e o relativismo.
Isso me afasta completamente, por exemplo, do preconceito. Isso me afasta completamente, por exemplo, das verdades absolutas. Isso me permite uma relação dialógica mais intensa com os meus pares. Isso permite que eu compreenda e, ao mesmo tempo, entenda a posição daquele que pensa de forma diferente de mim. Ou seja, nós participamos de uma multiplicidade de fatos e fatores da natureza, assim como nós somos diferentes em si mesmos, sob uma perspectiva da nossa percepção sobre o mundo, é evidente, e a tolerância sobre as partes nos torna muito mais afável em relação ao outro. Por isso que eu amo e venero os ceticistas. Façam, portanto, meninos, uma caracterização de cada uma das escolas para que nós tenhamos um proveito significativo, tanto dos ceticistas, quanto dos epicuristas, quanto dos estoicos, ok? Agora, um convite para vocês, tá, meus anjos? Nós vamos retomar a página 39 aqui, e o tema central do Filosofia e Cultura é justamente tratar da filosofia epicurista, não só dos seus aspectos gerais, mas como ela se comportaria hoje. Nós que somos apegados, evidentemente, à felicidade, mas a felicidade instantânea que nós queremos hoje não é a mesma felicidade que os epicuristas pregavam. Portanto, nós vamos fazer uma relação entre elas. Como se dá a visão do epicurista sobre a felicidade e como se dá a relação que nós temos hoje sobre a felicidade. Quem quiser participar, obviamente não é obrigatório, nós vamos incorporar esses 50 pontos da avaliação. Vocês vão enviar no meu e-mail e o prazo é até o dia 10/6. Ok, meus anjos? Do mais, eu fico sempre à disposição de vocês. Estou sentindo falta da participação de vocês nos vídeos e também no privado, para que a filosofia, obviamente, fique sempre em um estágio de alerta, já que nós vamos precisar delas toda a vida. Ok, meus anjos? Um beijo para vocês, muita saudade e bons estudos.